Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, mais uma vez em Salmos, só que agora o 25. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 25. O Paulo, o Paulo fala que o amor de Cristo, o amor de Deus nos constrange. E é verdade. Se você fizer uma autocrítica sua, uma autoavaliação sua, nós não merecíamos, em hipótese alguma, sermos alcançados por essa graça tão maravilhosa do Senhor. Eu acho incrível como Deus nos ama, como Deus quer bem a nós. E ao ponto de nos amar, ao ponto de nos comprar, ao ponto de nos trazer para perto dele. Por isso que nós temos que, não só um dia, mas todo dia, dizer graça, Senhor, te damos graça, eu te agradeço, eu te agradeço. É por isso que é bom ter um coração grato. Hoje eu tenho pregado esses dias essa palavra que fala que a alegria do crente, ela não pode ser uma alegria circunstancial. A nossa alegria não pode ser a nossa alegria não pode ser depositada em alguma coisa. Porque se a nossa alegria estiver depositada em alguma coisa, o dia que nós não tivermos aquilo que nós achamos que deveríamos ter, nós vamos ficar abatidos. A alegria do crente tem que estar em alguém. A nossa alegria tem que estar em Jesus. A nossa alegria tem que estar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos põe de pé, é Ele que nos anima. Só assim para entender o que a Bíblia diz lá em Abacuque, porque Abacuque não tem muita explicação, e nós falamos aquilo muito em textos, mas a prática é um pouco diferente. Mas aquilo é verdade. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vacas nos currais, todavia, não é o momento, toda hora, todo momento, eu me alegro no Senhor, bendito seja o nome de Jesus, porque a nossa alegria não é em pessoas, a nossa alegria está no Senhor, bendito seja o nome dEle. E se nossa alegria estiver em Deus, ninguém vai tirar isso de nós. Se a nossa alegria estiver no Senhor, não é a circunstância que vai tirar isso de nós. Nós vamos estar alegres em Deus, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, bendito seja o nome do Senhor. Por isso nós temos que dar graça. Então me dá graça, dá graça, dá graça. Louvado seja o Senhor. Mas eu queria falar rapidinho do versículo 14. Eu estava cantando aqui, estava pensando nisso aqui. Eu queria falar rapidinho para você. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, olha aqui para mim um pouquinho. Eu não sei se eu sou muito xarope, mas eu fico pensando o seguinte. Eu acredito na Bíblia. A Bíblia é verdadeira. E o salmista está dizendo que existe o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou o universo. Ele tem uma intimidade. E Deus quer repartir a intimidade dele conosco. Eu não sei se isso faz sentido para você. Mas o que o salmista está dizendo é que Deus tem uma intimidade. E Deus quer ser íntimo. Eu quero dizer para você que a intimidade do Senhor pode ser para todo mundo. Só que a intimidade do Senhor não é para todos. A intimidade do Senhor pode ser para qualquer filho dele. Mas a intimidade de Deus não é para qualquer um. E por quê? Porque o salmista aponta um caminho para ter intimidade com Deus. E eu queria dar graças ao Senhor,
Porque nós podemos ser íntimos de Deus. E ser íntimo de Deus é poder escutar o coração de Deus. A Bíblia diz, se não me engano, em Amós, ou alguns dos profetas menores, que Deus não faria nada nessa terra sem revelar os seus profetas. Quantos creem nisso? Já pensou, Deus está para fazer coisas nessa terra, e Ele acha o seu coração ligado ao dele, e Ele revela para você aquilo que Ele quer fazer na terra. Que coisa gloriosa é essa? Que coisa tremenda é essa? Já imaginou Deus compartilhar o segredo do coração dele para nós? Mas sabe o que o salmista diz? Que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Qualquer crente pode ter intimidade do Senhor. Só que se não houver temor, nós nunca vamos ter intimidade de Deus. A intimidade do Senhor não é para qualquer pessoa. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E aqueles que temem vão ouvir a voz de Deus. Aqueles que temem vão ser íntimos do Senhor. Quem dera se Deus achar em nós corações que temem Ele. Porque se nós tivermos temor do Senhor, nós vamos ser íntimos dEle. E se formos íntimos dEle, Ele vai dar a conhecer a sua aliança. Deus anseia para revelar os seus segredos. Deus anseia para revelar o que está no coração dEle. Deus anseia para revelar o que Ele está para fazer. Ele precisa usar pessoas. Ele precisa usar seres humanos. E Ele espera achar em nós pessoas que temam, para que nós possamos escutar a voz de Deus, alinhar o nosso coração com o coração de Deus, ser íntimos do Senhor. Nós somos íntimos do Senhor, nós vamos ter intimidade com Ele, temendo o Senhor. A intimidade do Senhor não é para qualquer pessoa. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Que Deus nos dê temor. Que Deus nos dê esse temor, não medo, mas essa reverência, esse respeito pela palavra de Deus. E nós vamos escutar o coração do Senhor, em nome de Jesus. Oi. Estava lendo um texto ontem em casa que a voz falhou. Eu queria compartilhar com você no 1 Reis, capítulo 21, verso 29. Primeira Reis, capítulo 21, verso 29. Antes, 28. 28 diz assim: Então veio a palavra do Senhor Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. E Acabe não foi um bom rei. Na verdade, se você quiser saber, para quem não lembra da história, nem lembra de quem foi Acabe, no verso 25, a própria palavra de Deus está descrevendo quem foi Acabe. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, segundo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. E eu estava lendo esse versículo 29 ontem, e eu fiquei tão... É engraçado porque a misericórdia e a bondade do Senhor, elas ainda nos surpreendem. E a gente já pode perceber os traços da graça e da misericórdia de Deus, mesmo ainda antes da vinda de Jesus. Quando ele fala, aqui é Deus que está falando, né? Veio a palavra do Senhor a Elias e fala, o Senhor estava falando para Elias, você não está vendo que o Acabe está triste? Então, o Acabe, para variar, tinha desobedecido a Deus, e ele estava com uma sentença sobre a vida dele. O Senhor ia acabar com a casa dele, né? E aí o Senhor entrega toda aquela palavra, e aí fala aqui nesses textos, no verso 27, que ele rasgou as suas vestes e se arrependeu. E aí o Senhor fala assim para Elias, você não está vendo que o Acabe está arrependido? Eu quase posso ler nas entrelinhas aqui, sem querer acrescentar palavras à palavra de Deus, o Acabe falando, o Elias falando, eu só lembro da mulher dele que quis matar todos os profetas. Eu só lembro que ele me ameaçou de morte. Esse Acabe aqui, eu só lembro tudo que ele fez de ruim com o povo de Deus. Mas o Senhor olhou para Acabe, apesar de tudo que ele tinha feito, conforme a gente leu no verso 25,
o Senhor olhou com olhos de graça e de misericórdia. E Deus falou assim, por que ele está se arrependendo? Todo o mal que eu traria, não vou trazer enquanto ele estiver vivo, vou trazer depois, sobre os filhos dele. E eu fiquei pensando na misericórdia e na graça de Deus, como o Senhor nos trata ainda hoje, agora também através do sangue de Jesus. O resumo dessa conversa, e Acabe não é modelo para muitas coisas, mas aqui o jeito como o Senhor age é tão maravilhoso ver que mesmo no erro, o Senhor age com graça e misericórdia conosco. Eu nunca vou incentivar você a cometer pecados, a ter uma vida que você abuse do pecado, como diria Paulo. Mas o pecado, se acontecer, quando acontecer esse acidente na sua vida, saiba que há um recurso em Jesus. E saiba que ele continua te amando. E saiba que você pode contar com a graça de Deus, apesar de quem você é. A nossa vida frutífera não é por nossa causa, mas é por causa daquilo que Jesus faz sobre as nossas vidas. Eu achei tão lindo o Senhor ter cuidado com Acabe que não merecia. E eu acho que eu me coloquei um pouco na cadeirinha de juíza, do tipo, ele não merecia, ele foi muito ruim. Como se eu tivesse sido muito boa. E o Senhor continua me olhando com olhos de graça, apesar das coisas que eu fiz. E Ele continua aplicando o sangue. É óbvio que eu tenho que confessar o que eu faço diante do Senhor. Mas eu consigo ter acesso. E é por isso que eu posso dar graças. Graças ao Senhor. Porque eu volto a ter relacionamento com Ele. E porque Ele me trata de acordo com a fidelidade dEle. Não de acordo com a minha infidelidade. Amém? Prometo que eu vou ser breve. Eu gostei muito do louvor de hoje. Se eu fosse escolher uma setlist, eu escolheria músicas parecidas. E me lembrei, por causa de uma postagem da pastora Isis, do Thanksgiving. E segundo o que eu saiba, essa data começou a ser comemorada nos Estados Unidos porque os cristãos estavam sendo perseguidos na Inglaterra e precisavam de uma nova terra. E eles vão para um lugar totalmente desconhecido, só sob a direção de Deus, não sabiam para onde eles navegavam, mas assim que eles aportam na costa dos Estados Unidos, eles encontram os índios, e em vez dos índios serem hostis e canibais ou qualquer coisa do tipo, os índios os ajudam e dão comida, e no final, em algum momento da história, eles fazem como se fosse um culto e uma celebração e fazem uma oração a Deus de Thanksgiving, obrigado Deus, dando graças porque eles chegaram são e salvos daquele lugar desconhecido, porque Deus preparou comida para eles e porque eles não morreram no meio do caminho, eles encontraram uma terra livre, apesar de hoje aquele país se desviar de Deus, apesar de eles terem matado os índios depois. E eu lembrei de um versículo, ficava na minha cabeça hoje, acho que é 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim, tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E essa semana eu parei para pensar um pouco em quão importante é nós darmos graças. Foi engraçado que enquanto o louvor acontecia, eu ouvia como se fosse um sopro. E nunca tive uma visão parecida, mas era como se o Senhor Jesus olhasse para nós sorrindo. Eu achei muito engraçado. Uma vez eu estava no Mackenzie, Israel e o Dante já falaram sobre isso, lá tem um grupo chamado Dunamis que faz cultos avivalistas na faculdade. E uma vez que eu estava com meu coração muito turbulento, tinha uma decisão para tomar, eu pedi uma oração e era algo muito claro para alguém vindo de fora, mas para mim não era. E eu falava, Deus, o que eu vou fazer? E tudo, eu pedi uma oração para um moço, enfim, que era cheio do Espírito Santo, e ele só me disse, Deus olha para você e sorri. Eu fiquei tipo, uau, Deus olha para mim e sorri, mas eu não tenho uma decisão para tomar ainda, não sei se eu vou para aquele lado ou para outro. Mas o nosso coração grato faz o coração de Deus sorrir. E acho que a gratidão abre porta para muitas coisas. Muito das nossas vidas decorre das nossas atitudes. Por exemplo, se você chega em algum lugar com um sorriso largo no rosto, você quebra muito as pessoas, quebra a atitude delas, você quebra toda aquela estrutura que talvez viesse contra você. Eu falei outro dia sobre oração e é importante também, mas um coração grato desbloqueia muitas coisas. E eu pensava sobre isso esses dias. E o curioso
é que nesse livro da Bíblia ele diz em tudo dai graças. Não é só dê graças quando tudo dá certo, dê graças quando tudo vai para frente na sua vida, dê graças quando você é vitorioso, dê graças quando o seu casamento vai bem, quando as suas notas são boas, quando ninguém te persegue no seu trabalho, quando você não tem doença alguma. Não. É dê graças em tudo. Se a sua vida vai bem ou não, se você está doente ou não, se o seu casamento está bem ou não, se você tem ou não nossas boas, se você tem ou não trabalho, em tudo dai graças. Em todo o tempo. E por muito tempo eu não entendia como que a Bíblia falava em tudo dai graças, porque me parecia às vezes que era uma coisa artificial, que era você dar graças porque tá bom, não gosto da situação que a minha vida tá, mas já que o Senhor manda, dê graças. Mas aí eu parei para entender que dando graças, eu declaro no mundo espiritual que apesar de a situação que os meus olhos veem não me ser favorável, eu já agradeço desde já ao meu Deus, porque eu sei que Ele vai mudar essa situação. E eu sei que Ele vai transformar aquilo que não existe no mundo físico, naquilo que no mundo espiritual eu declarei, naquilo que pela minha fé eu já consigo enxergar. Porque tem outro versículo da Bíblia, acho que em Romanos, que fala: a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. Ou seja, por isso que as pessoas do mundo acham a gente meio louco. A gente não vê as coisas, é alguma coisa que ainda não chegou, mas nós temos certeza e convicção. E essa certeza e convicção que queima no nosso coração. E aí eu entendi que eu não iria dar graças porque eu sou uma pessoa, sei lá, boba ou simplesmente por religiosidade. Não, eu dou graças porque ainda que os meus olhos não vejam isso hoje, o meu coração, no meu espírito, o Espírito Santo testifica que ele já fez e ele já vai fazer aquilo que eu tenho orado. Nós plantamos sementes em oração diante de Deus. Só retomando o ponto que eu tinha deixado numa outra quinta que eu vim. Cada oração nossa é uma semente plantada diante de Deus. Eu lembro que o pai da Mariana falou sobre experimento do feijãozinho. É mais ou menos como isso. Cada vez que eu oro perante Deus, eu derramo diante dele uma semente que pode ou não frutificar, que frutifica segundo a vontade de Deus. Mas cada vez que eu oro diante de Deus, eu planto alguma coisa que... E é curioso que quando você olha as plantas, muitas vezes você não consegue ver o lado de fora da planta. Você só vai ver um raminho ou uma folhinha depois de meses, depois de muito tempo regando. Imagina, por exemplo, alguém que é dono de uma propriedade ou de alguma coisa do tipo. O cara fica lá plantando alface, banana, feijão durante meses, até a época da colheita chegar, até aquela safra chegar, demora muito tempo. E como que alguém, tudo bem que existe ciência, vamos esquecer que existe ciência, vamos supor que ele não soubesse que a planta fosse germinar e florescer. O que levaria aquele mesmo homem a durante tanto tempo continuar regando e semeando e todos os dias arando a terra e todos os dias vendo aquelas plantas? Ele crê no coração dele que em algum momento, ainda que demore, aquelas plantas vão dar frutos, que em algum momento aquilo que ele plantou não foi em vão, e que ele vai colher aquele arroz, aquele feijão, aquela banana, seja lá o que for, ele vai colher daquilo, e ele vai usufruir daquelas coisas. Como a Bíblia diz, quem vai andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus feixes. E todas essas coisas vinham para minha cabeça hoje, quando eu pensava em tudo dar graças. E eu fiquei tão grato a Deus, porque em muitos detalhes a gente não repara como o Senhor tem cuidado de nós. E eu fui grato também por esse entendimento que Ele me deu. Porque era um questionamento meu de criança. Por que que eu vou dar graças em tudo? Eu dou graças em tudo porque minha fé enxerga hoje as coisas que eu ainda não consigo contemplar. Tem um corinho que diz, não é um corinho, é um louvor, mas ele fala: eu aprendi a olhar com os olhos da fé, eu pude ver. Eu não olho mais o natural, eu vejo as coisas que eu não consigo enxergar. E é mais ou menos isso. Então, ainda que você não esteja vendo aquilo que você precisa, ainda que a sua vida não vá tão bem como você espera, ou ainda que você não esteja vendo os resultados da sua oração, creia em Deus, porque as nossas orações não são vãs diante dele. O nosso Deus não é um Deus que esteja com os ouvidos agravados para que não possa ouvir oração. O nosso Deus não é um Deus que está com as mãos fechadas, impedidas de nos ajudar. Nós não oramos, com todo respeito a outras religiões, mas nós não oramos para um Deus pendurado numa cruz e preso, nós não oramos para um Deus que não existe, ou para uma entidade, ou algo que seja. Nós oramos para um Deus vivo, para o Deus criador dos céus e da terra. E a Bíblia também fala: não existem impossíveis para o nosso Deus. Uma tradução até diz: o nosso Deus não conhece impossíveis.
Será que às vezes nós nos damos conta disso? Não é só que o nosso Deus pode fazer todas as coisas, ele é um Deus que não conhece o que é impossível. A palavra impossível não existe no dicionário de Deus. Perdão, não quero acrescentar a Bíblia, mas imagino que se Deus tivesse um dicionário, a palavra impossível não existiria, não teria uma definição, porque não existem impossíveis. O nosso Deus pode, além do que nós imaginamos, o nosso Deus pode fazer todas as coisas. E outra coisa também que eu aprendi a descansar e confiar é que aqui, retomando o Thanksgiving, aqueles homens, provavelmente, quando eles viajaram para os Estados Unidos, passaram durante vários meses no mar. E eles não tinham certeza de se eles chegariam numa terra, de se existia uma terra do outro lado, porque imagine, em 1500 e pouquinho não existia bússola, não existia Google Maps, não existia nada disso. Foi um bando de gente louca, com perdão da palavra, que se aventurou pelo meio do mar e provavelmente não sabia se existia terra ou não. Como que eles iam saber que eles iam chegar em segurança naquele lugar? Além da questão de fé, de em tudo dar graças e de eu vejo pela fé aquilo que os meus olhos não podem ver, eles criam que existia um Deus no controle de todas as coisas, porque com certeza quando eles saíram da Inglaterra para ir para os Estados Unidos, eles dobraram os joelhos em oração, alguns deles provavelmente, e disseram: Deus, tenha misericórdia de nós, seja conosco, abençoa a nossa viagem e nos leva àquele lugar. E outra coisa que eu me lembrei nesses dias pensando sobre isso, o nosso Deus permanece no controle de todas as coisas. Mais um motivo pelo qual nós podemos ser gratos. Por quê? O nosso Deus não existem impossíveis para o nosso Deus. Por quê? A minha fé me permite enxergar as coisas que eu ainda não posso ver. E é engraçado como isso é antitético. Eu vejo as coisas que eu não vejo ainda. Pode parecer contraditório, mas não. O meu olho físico não vê o meu casamento transformado. Para quem precisa de uma transformação no casamento, ou uma vaga de emprego aberta, ou o meu filho ou minha família curados. Mas o meu olho espiritual enxerga essas coisas. Por isso que o livro de Hebreus fala, porque o meu justo viverá pela fé. E é assim que nós precisamos caminhar. Dia de ação de graças é um dia para nós lembrarmos de Deus e agradecermos? Sim, e o meu coração, especialmente hoje, depois desse louvor, se encheu de gratidão a Deus, uma gratidão que eu nem consigo explicar direito. Mas dia de ação de graças também é uma oportunidade de nós lembrarmos quão poderoso é o nosso Deus, ou melhor, como diz aquele louvor da Soraya, quão grande é o nosso Deus, que Deus grande, poderoso e maravilhoso é esse que nós servimos. E por isso nós não precisamos andar preocupados e ansiosos e desesperados por tantas coisas. E só para encerrar, eu não conheço você, irmão da pastora, mas outra coisa que o senhor mostrava derramando uma providência financeira sobre a sua vida. Eu não sei se você orou por alguma coisa ou se pediu alguma coisa entrando aqui, mas o senhor me mostrava isso. Então, não sei se você acredita, mas recebe em nome de Jesus. E é isso que eu gostaria de dizer. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Espero que isso se mantenha no nosso coração. Porque a última frase que eu vou dizer, prometo, esse coração grato precisa estar conosco todos os dias do ano. Não adianta hoje, 24 de novembro, acho que é 24, nós termos um coração grato diante de Deus e hoje, sei lá, vim para um culto que fala sobre ação de graças. Deus, obrigado, amém, tá tudo lindo. E no próximo dia eu volto a murmurar e volto a maldizer, e ai, que porcaria de vida, ai, Deus não me responde, ai, as minhas orações não são ouvidas. Não, um coração que é... Acho que a expressão em inglês é steadfast, é aquele estado em que você se mantém durante vários dias, aquele estado que se protrai no tempo, que perdura. Um coração precisa ser grato todo o tempo, e é isso que o Senhor tem ministrado também no meu coração, que se nós formos gratos todos os dias durante todo o tempo, as bênçãos vão chegar mais rápido. Muito das nossas vidas depende do olhar que nós temos para as coisas. Tem um versículo que fala: se os teus olhos forem bons, tudo será bom, se os teus olhos forem maus, tudo será mal. Se os meus olhos para as situações forem bons, já começa uma mudança em mim. Que talvez fosse ruim, eu vejo de uma forma diferente. E por isso esse coração precisa ser grato todos os anos, todos os dias. E eu oro a Deus, a começar por mim, não é só para vocês, que Deus me dê esse coração grato, que Deus nos dê esse coração grato, porque esse coração grato vai produzir diante de Deus frutos de justiça. E através de um coração grato, nós vamos ver em nome de Jesus toda a transformação que nós temos pedido em oração, porque o nosso Deus é fiel para fazer além daquilo que nós pensamos. Em nome de Jesus. Rapaz, eu queria ler só 2 versículos com vocês aqui. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. É bom estar na casa do Senhor, né?
gosto. Né? Não sei quantos gostam, mas eu gosto. Quando eu tenho uma saidinha do serviço cedo, tá ligado? Quando eu saio um pouquinho mais cedo do serviço, deixo fazer pãozinho, eu venho aqui orar ao Senhor e louvar Ele. Muito bom. Diz assim, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Até aqui. Uma das perguntas que eu tenho ouvido muito é mais ou menos assim: Jesus nasceu? Amém? O que mudou? O que mudou? Se Jesus nasceu, o que mudou? Mudou que hoje a gente pode ter intimidade, igual José veio aqui falar. Mudou que a gente pode ser perdoado, igual a irmã veio falar. A gente podemos acreditar e ter esperança na manhã, como nosso irmão veio aqui dizer, fala as coisas bonitas, né, Zé? Fala uns negócios interessantes comigo aqui. Então vem assim e coloca, fala, meu, que é igreja, gente? Eu amo estar na casa do Senhor. E por mais que as pessoas achem que o mundo está perdido, quando Jesus nasceu, foi fácil o negócio? Vamos parar. Como que foi o negócio do nascimento de Jesus? Ele nasceu, José já queria ir embora. Olha só a situação, já estava colocando divisão na família. Não é? Aí o anjo teve que falar, volta, filho. Que está sendo gerado é de Deus. O homem volta. Chega em casa, quer matar a criança. Vai para onde? Vai para o deserto. Fala, pô, o cara vem para, né? Nasce na minha mulher, entendeu? Não sou o pai, agora eu tenho que deixar minha casa e ir para o deserto. Mas aquela família não foi destruída, foram para o deserto. Agora imagina a comunhão de ver aquele homem vendo aquela criança nascer. E logo de pequenininho, depois deu umas voltinhas assim, meio adolescente, já ensinava na sinagoga, não é? Você imagina vendo aquela criança nascer. Eu fico imaginando que no eu acredito que no deserto, pastor, acontecia algumas coisas mistérias ali, com só o pai fala, meu Deus, essa criança é de Deus mesmo. Não é? Porque hoje a gente olha lá para trás, eu ouço as coisas e falo, ou eu sou muito errado, ou eu penso muito diferente, ou então eu estou no caminho de Deus. Eu vi um cara falando mais ou menos assim, ó, o ladrão julga o ladrão reclama de quem está julgando, o ladrão filma o ladrão cagueta o ladrão, e, sabe, a gente fica aqui assim, ó, e fala, você não se assusta? A gente tem que olhar para lá, senão fica todo mundo desesperado. Eu anseio, minha esposa está ali, ela sabe, eu anseio estar na casa do Senhor. Porque hoje não tem mais respeito lá fora. A gente vê tanta coisa, sabe? Na fábrica onde eu trabalho, eu tenho funcionário que vem conversar comigo e fala, mas é possível que eu estou ouvindo um negócio desse, gente. Tem pessoa que vem pedir para mim ser mandado embora para ganhar menos. E como pode? Não, eu tenho que ganhar menos para eu poder comprar uma casinha mais barata ali, então eu não posso ganhar até X, eu tenho que ganhar até X. Fala, meu filho, mas é a metade. Eu não entendo como é que está esse mundo aí. Aí José vem falar de intimidade aqui. Essas coisas que eu anseio dia a dia. Porque eu não sei como é que vai ser o curso desse mundo se a gente vai poder estar reunido debaixo de um teto desse. Vocês viram quem está governando aí? Mas quem é que governa aqui? Essa é a diferença. Sabe? O nascimento de Jesus viram as estrelas lá. Já começou numa coisa diferente. Eu ministrei um tempo atrás aí falando para minha esposa, eu falei, a criança como nasce, todo mundo quer ir ver. É ou não é? Ali talvez não fosse muita revelação. A Glaucia estava lá vendo ministrar. Né? As pessoas veem as crianças, todo mundo queria ver a criança. É ou não é? Nordestino é assim, nasce uma criança, todo mundo quer ela ver. Aqui também não é diferente. E pega. Minha esposa, às vezes eu vejo minha esposa vendo criança. Eu falo, meu, deve ser alguma língua de bebê. Bebê é assim. Agora essa criança nasceu, cresceu. Sabe? Muitos viram. E só que se você não crê na obra completa, a gente fica só assim, igual criança. Ai, menino, o que fez negocinho bonitinho? Oh, meu Deus do céu. Ou a gente crê e para de brincadeira, você entendeu? Ou então a gente vai ver aí as coisas do mundo cair e a gente entrar em desespero.
É ou não é? O que mudou? Jesus nasceu? O que arde no seu coração? É amor pelas almas? O que você não consegue acreditar que vai acontecer amanhã? Pode acontecer? Eu não acreditava que eu estava aqui hoje. Minha esposa falou, ei, você vai vir para casa, vai vir jantar? Que ela já pergunta com, né? O, o Bandeca é bom. Aí ela pegou e falou, você vai vir comer? Eu falei, não, mas vamos para a igreja. Ela falou, então eu vou. Eu falei, então eu estou chegando lá. E olha que maravilha, vim aqui poder render graças ao Senhor. Tem um louvor que fala, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, porque Ele vive. Temor não há. Essas coisas que me alegram, meu querido. Porque eu sei que a minha vida... Não é bom estar na casa de Deus? Maravilha, José. Por mais que a sua vida esteja perfeita, adoro essa palavra aqui. Esses dias eu vi minha esposa, ela não veio deitar, eu fiquei olhando. Falou, mãe, me deu uma vontade de ler a Bíblia. Eu falei, então fica aí. Vê o que Deus vai falar com você. Esses dias, 2 horas da manhã, eu acordei e falei, eu vou ler Bíblia. Para me entender qual é o meu propósito aqui. Ele nasceu? O que mudou? Hoje a gente pode ter intimidade com Ele. Hoje eu sou perdoado, lavado e remido. E eu posso crer no amanhã junto com você. Não há impossível para Deus, foi dito aqui. Mas às vezes a gente não consegue acreditar nessas coisas. Eu quero estar na casa do Senhor. Para dia a dia ter comunhão com esse Deus maravilhoso. Amém? Entra nesse barco, que é maravilhoso. Amém? Paz do Senhor, amados. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Timóteo. Tem que decidir se é primeiro ou se é segundo. Eu acho que é segundo. Segundo Timóteo 3,16. Aleluia. Há uma unção da presença de Deus aqui sobre nós. Ele está sendo exaltado por todas as palavras que têm sido trazidas. Ele tem sido glorificado. A expressão da gratidão nossa, dos que cremos, agrada ao Senhor. Ele quer ser reconhecido como galardoador daqueles que o buscam. Aleluias. Santo. Toda escritura é inspirada por Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê às vezes muito depressa. E às vezes a gente perde coisas muito simples que estão contidas aqui. Toda escritura é inspirada por Deus. Você crê nisso? Não quer dizer que toda a escritura do mundo, ele está falando dessa escritura. E até aquela que fala do Acabe é inspirada por Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. Mas não declara apenas isso, mas diz que ela é útil. Quantas pessoas acham que esse livro é inútil? Ele estava falando, Jesus nasceu, mudou alguma coisa. É a mesma coisa que dizer, essa escritura é inútil. Mas aquele que a conhece de fato, sabe que, ao contrário, nela estão as fontes da vida. Nesta escritura estão as fontes da vida. Ela é útil. Ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, é útil para educar na justiça. Conversando com uma pessoa, ele estava dizendo, porque uma pessoa me deu uma palavra assim, assim, assim.
outra pessoa me deu outra palavra assim, assim, assim. E porque eu não cumpri direito aquela, então veio outra, o Senhor me disse, agora é assim, assim, assim. Eu falei, querido, você está nadando numa confusão terrível. Se Deus ontem falou que uma coisa que ele queria era isso, ele continua querendo. O fato de você ter errado o caminho não muda o propósito de Deus. Ele é o mesmo, ele não muda. Mas se você entende que essa palavra é inspirada por Deus, se você entende que ela é útil e que ela ensina, ela corrige, ela repreende, ela educa no caminho, então você não precisa ficar ao sabor de cada palavra que você escuta. As palavras que a gente escuta, às vezes são importantes, às vezes elas vêm de Deus. Mas elas têm que estar de acordo com esta palavra, porque esta palavra nos dá a direção. Ela é a nossa bússola, para usar a palavra do irmão aqui. A sua vida tem que estar centrada no ensinamento desta palavra. Se ela estiver centrada no ensinamento desta palavra, o versículo 17 começa a se cumprir. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Através desse processo de 4 passos, ensino, repreensão, correção e educação na justiça, através desse processo, Deus te forma, Deus te aperfeiçoa e Deus te torna completamente capaz de fazer as coisas que Deus espera de mim e de você. Nós não precisamos temer, não tem erro. Nós precisamos aprender a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, que é o que está lá escrito em Provérbios. Quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireita as tuas veredas. Eu queria fazer uma oração por você. Não fique acanhada, não, porque eu vou fazer isso. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que certamente o Senhor tomou sobre si todas as enfermidades e as dores. Ela não está doente, mas ela está com incômodo. E também isso o Senhor levou sobre a cruz. Eu clamo esta palavra sobre ela agora, para que ela receba, para que ela esteja em paz e completamente estabilizada, para poder participar do culto como ela quer no seu coração participar. Mas eu percebo que ela está sendo impedida. Eu repreendo em nome de Jesus esse impedimento. Eu peço ao Senhor, venha sobre ela e que se cumpra, porque certamente o Senhor levou sobre si. Certamente nós temos saúde no Senhor. Eu repreendo agora essas dores, esses mal-estares, eu ordeno esses músculos que se alinhem, que se relaxem, que se distendam. Receba em nome de Jesus. Faz alguns movimentos, procura ver como é que você está. Vê se ainda está incomodada. Eu tenho certeza que saiu. Mas eu preciso que você possa testar. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O que eu queria te dizer é simplesmente isso. Eu não vou esticar. Aqui você tem o repertório completo para orientar a sua vida e para dar caminho para ela. Deus vai usar muitas coisas. Você vai duvidar aqui, você vai ficar inquieto ali, não sabe se é bem por aqui, mas você vai pautando o seu caminho por esta palavra e Ele vai endireitando, Ele vai dando direção. E quando você lá na frente olha para trás e fala, posso ver a mão de Deus em cada coisa, mesmo quando eu errei, mesmo quando eu tomei o caminho errado, o Senhor estava ali para me tomar pela mão, para me conduzir, porque a sua palavra é segura. Louvado seja Deus por isso. Amém. Desculpa, eu não resisto. Eu só queria ler para você, não precisa abrir, que eu vou ler bem rapidinho. Eu preguei na Zona Leste na terça-feira, e o texto que eu comecei está lá em Isaías 48. Nós acabamos de ler que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Isaías 48, 17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil
e te guia pelo caminho em que deves andar. Amém? Aleluia. Isaías também. Aí quando o pastor Dicran falou, e a Glaucia já confirmou, e o Senhor tem falado isso no meu coração, e Isaías 45, 2 diz, é engraçado que a palavra de Deus, antes mesmo dele existir, a palavra dele já, por si só, ela já se falava. Porque Isaías já está predizendo, já está indo à frente do Messias. Então ele já está falando das coisas por vir. Então essa palavra é para nós. E aí ele fala 45, 2, eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei as trancas de ferro e dar-te-ei os tesouros escondidos. Os tesouros do Senhor escondidos. É aqui, amados. É aqui que a gente acha os tesouros escondidos. É alegria, é paz, é longanimidade, bondade, amor, domínio próprio. É aqui. Não tem outro lugar. É aqui. É aqui a palavra de vida. É aqui que ele endireita, é aqui que ele coloca a gente no lugar que a gente deve ir. É aqui onde ele mostra o caminho e a gente vai ter certeza que o caminho é certo. E que a gente, mesmo que a gente está triste, mesmo que um dia as coisas não estão do jeito que a gente gostaria que estivesse, mas este é o caminho. Nós temos a palavra, nós temos um caminho. Ele nos leva a um caminho, um bom caminho. Então eu quero glorificar esse Deus que nos guia e nos mostra o caminho. E não tem outro caminho, é o caminho do Senhor. Então, glorificar o Senhor, porque nós sabemos qual é o caminho. Amém. A paz do Senhor. Lá em Gênesis, Deus disse também para Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. Então, Deus estabeleceu uma aliança conosco. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Você anda com Deus? Você anda com Deus? Então Deus estabeleceu essa aliança contigo e com todos os seres viventes. Nós temos uma aliança, Deus fez uma aliança conosco. Então, a nossa casa está dentro dessa arca, protegida pelo Senhor. O mundo está de perna para o ar, lá fora. Né? Então, a intimidade, né, José? Você falou aqui. A intimidade que a gente tem com o Senhor faz toda a diferença. Então, creia, o Senhor é contigo e que você está dentro da aliança. Quando você vê aquele arco-íris no céu, o Senhor está se lembrando que Ele fez uma aliança com você, comigo, e toda a nossa descendência está dentro dessa aliança. Glória a Deus, porque Deus é fiel para cumprir as alianças que Ele faz conosco. Amém? Quem tiver com a Bíblia, abre em Malaquias, no capítulo 2. Não, capítulo 1, desculpa. Capítulo 1, versículo 6. Malaquias 1, 6 diz assim: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? São duas perguntas, e é o último livro do Velho Testamento. Ele fala que o filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Quando falou de temor aqui, e sabemos que temor significa respeito.
E a pergunta, como você sabe que ele é teu Deus? E sabe que você é propriedade dele? Porque Israel é uma nação, e nós somos uma nação santa. E toda nação tem uma fronteira. Toda nação tem uma fronteira, e dentro dessa fronteira, amado, da fronteira do Brasil para cá, do Paraguai, Argentina e outros países que rodeiam o Brasil, da fronteira para dentro existem suas leis, seus costumes, existe tudo isso. Concorda comigo? Passou da fronteira do Brasil para o Paraguai, é outra lei, é outro costume, é outro hábito. Concorda comigo? Tá? Então, entenda isso. Se você está dentro da fronteira de Israel, no mundo espiritual, você é povo de propriedade exclusiva, sacerdote real, nação santa, e você é nação, você faz parte dessa nação, e você está dentro da fronteira, então você está dentro do governo, você está dentro das leis, você está dentro dos hábitos, você está dentro dos costumes estabelecidos pelo rei, pela autoridade constituída dessa nação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, é o cabeça da igreja, e é Ele que manda na nossa vida. Então ele pergunta, e se eu sou pai, vos gerei no espírito, e eu sou o Senhor, então entenda, o filho honra o seu pai. Existe uma passagem lá em 1 Samuel, capítulo 2:30, que ele pergunta, ele fala a Eli, ele diz assim, não disse eu que tu e a tua casa estaria diante de mim? Honrarei aqueles que me honrarem, e serão desmerecidos aqueles que desprezarem. Isso é fato. Ele está dizendo, honra o Senhor, ele manda honrar. Agora, dentro desse texto, nessas duas perguntas, nós entendemos tanto a honra e o respeito faz parte do temor, que foi ditado aqui. Lá em Provérbios 1, versículo 7, e a Bíblia fala por si mesmo, e você quer entender temor, é só olhar Provérbios 1, 7, diz que o temor é o princípio do saber. Só os loucos desprezam o conhecimento e o ensino. O temor é o princípio do saber. Só os loucos desprezam o conhecimento e o ensino. Está dizendo o quê? Só aquele que não quer saber, está nem aí com Deus. Se Deus está se agradando do que ele faz, se Deus está se agradando do que ele fala, se Deus está concordando com aquilo que ele está projetando, se ele tem uma preocupação, sabe que Deus... Como foi o teu dia hoje? Você agradou o Senhor? Como foi a tua oferta, o teu corpo? Você comeu, você bebeu, você glorificou a Deus no teu comportamento. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, fazer qualquer coisa, o teu comportamento glorifica a Deus, porque dentro da fronteira de Israel, lá em Números 23, diz que havia aclamações do seu rei. Nós aclamamos rei, Senhor, não quando nós louvamos, não quando nós damos glória ou aleluia, nós aclamamos quando está lá em Lucas 6:46. Lucas 6:46 diz assim, por que me chamais Senhor e não faz o que eu vos mando? Sabe o que eu entendo? Ele se torna Senhor quando você se torna obediente a Ele. Você é obediente a Ele? Essa é a pergunta. Porque se você não obedece a Ele, Ele está dizendo, por que me chama Senhor se você não faz o que eu mando? Eu faço Senhor quando eu tenho o direito de mandar. Dizer vai, não vai. Faz, não faz. Entra, não entra. E quando você diz, o Senhor mandou não entrar, eu não vou entrar. Deus mandou ir, eu estou indo. Ah, mas você não pode não. Deus mandou, eu estou indo sim. Sabe por quê? Lá em 2 Coríntios 3:17 diz que o Senhor é o Espírito. E onde é o Espírito, o Senhor é a liberdade. Eu não devo dar liberdade à carne. Eu não devo dar liberdade ao diabo. Mas o Espírito Santo, ele tem liberdade para me usar a hora que ele quer, para me enviar onde ele quer, para fazer o que ele quer. Ele manda. E Gálatas 5:16 diz, andai no... E foi ditado aqui, Noé andava com... Noé andava com? Ou era Deus que andava com Noé? Vamos mudar a frase? Noé andava com? Ou Deus andava com Noé? Qual a diferença? Deus, estou indo para a balada, vem comigo. Ele vai? Não vai. Não é Deus que vai andar conosco, é nós que tem que andar com ele. Lucas 9:23, quem quiser vir após mim, nega a ti mesmo. Eu não vou contigo na roda do escarnecedor. Eu não me assento na roda do escarnecedor. Eu não me detenho na roda do pecador. Não carimbo o conselho de ímpio. Mas Isaías 43 diz, eu cubro os conselhos dos meus profetas e dos meus mensageiros. Se é a palavra de Deus, você está enquadrando nela, está se aliando a ela, ela não volta vazia. Ela vai prosperar. Por isso que ele diz, e de pregar, quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Mas a pergunta é essa, ele é Senhor? Cadê a honra dele? Por que ele não faz o que eu mando? Tem muita gente sofrendo na casa de Deus.
todo tipo de sofrimento. E o sofrimento, ninguém tem injeção contrária. Mas uma coisa é certa, ele diz, honrarei aqueles que me honrarem. Ele honrou 3 homens do Velho Testamento, lá em Daniel 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor acendeu a fornalha, ele disse, você se curvar, está livre. Mas se não curvar, que o Deus que você serve continuamente vos livre da fornalha das minhas mãos. Amado, eu acho tremendo quando ele diz, rei, fique sabendo, se Deus quiser livrar, ele livra. Se não quiser, eu estou decidido a minha vida, eu não vou me curvar, sabe por quê? Eu sou judeu e eu tenho um mandamento, não adorarás, não se prostrarás. Ele está dizendo, eu vou ficar na palavra. E é ali que Deus honra. Quando você obedece a Ele, você está honrando Ele. Quando você faz o que Ele manda, você está honrando Ele. Quando você vai onde Ele manda, você está honrando Ele. E com essa atitude, você está glorificando Ele. E é hora de honrar o Senhor. Ele está dizendo, cadê minha honra? Cadê minha honra? Eu quero a minha honra. Vai fazer o que eu mando. E ali eu serei honrado pela tua obediência. Porque a tua obediência vai liberar o meu poder. E o meu poder vai mostrar a minha glória. E quando os outros verem minha glória, vai saber que eu sou Deus. Por quê? Porque quando eles não se curvaram, jogaram na fornalha. E o rei olhou e disse, mas não foram 3? Que tem um ali dentro, é o 4, com o filho do Deus vivo. Ali ele foi honrado. E ali a obediência honrou e a honra manifestou a glória. E a glória anunciou a presença de Deus lá na Babilônia. E todo mundo teve que se curvar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Deus que livra os seus filhos, que honra da fornalha. Agora, pega alguém que não obedece, joga na fornalha. Fala, irmão, vira torresmo. Pega alguém que não obedece e joga na cova de leão. Pega alguém que não obedece e põe na cadeia, como muitos estão lá. Não vai ter terremoto não, querido. Porque o temor é o princípio do saber. Temor é aquela pessoa que está preocupada em saber, será que Deus se agradou do meu culto hoje? Da minha vida hoje, do meu dia hoje? Senhor, se agradou? Tem alguma coisa? Salmo 139, parte final. Solta-me, Senhor, vê se algum caminho mau e me ensina a andar. Senhor, se tiver alguma coisa aqui que não te agradei, pode falar, corrige, repreende e exorta, me habilita, me educa. E a palavra vem para isso. A palavra não vem para condenar, vem para nos moldar. E Deus quer moldar a igreja. Tem muitos dizendo, Senhor, Senhor, e não vão entrar no reino, porque não faz a vontade dele. Tem muita gente que não vai ver a promessa, porque Hebreus 10, 36 diz, a necessidade de perseverança, depois de fazer a vontade dele. É da promessa. Quem tem promessa? Você está fazendo a vontade dele? Porque é como uma tomada da televisão, você como uma televisão chique, mas se não tiver energia, não anda, não vai dar certo. Tem que pagar a conta. É ou não é? Sabe o que vai ligar o céu e a terra? É quando nós nos apresentamos e concordamos e pedimos e reconhecemos, Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, cadê a minha honra? Cadê o meu respeito? Por que me chamar de Senhor? Essa geração, o Senhor vai sacudir, vai despertar. Deus vai levantar um povo, dentro do seu povo. Qual? Aqueles que vão se despertar. E vão entender. O pai, o filho honra o seu pai. E o servo o seu senhor. E se eu sou pai, cadê a minha honra? E quem der honra vai saber que ele é pai. Se Deus manda honrar teu pai e a tua mãe, para que te prolongue o dia na terra, e está dentro dos 10 mandamentos, e a promessa, é um mandamento com promessa, e aprende-se desde a escola dominical, desde a salinha de criança, nós ensinamos nossos filhos, honra teu pai, para que te prolongue e vá tudo bem. Imagina se eu não honrar aquele que está acima dos nossos pais. E o Senhor estava ali sentado, e o Senhor falou comigo, me deu Malaquias, e disse, se eu sou pai, cadê a minha honra? E seu Senhor, cadê o meu respeito? Nem todos que dizem Senhor, e nem todos que dizem Senhor, faz o que manda. Mas existe uma palavra tremenda, e eu encerro por aqui, que está lá em João 15, 14. Amado, 14, 15, se não me engano, ou 15, 14. Depois confere aí, tá? Sereis meus amigos. O Senhor diz, eu não quero você como servo, quero você como amigo. Sereis meus amigos, se fazer o que vos mando, porque um servo não conhece a intimidade do seu Senhor, só quem é amigo. E a intimidade para aqueles que o temem, e quem teme é aquele que respeita a fronteira, reconhece a legislação do céu, anda na palavra, respeita a palavra, come a palavra, aleluia, calça a palavra, veste a palavra, se despe, está se despindo do velho homem, se revestindo de um novo pelo pleno conhecimento
da palavra. Teu comportamento, teus pensamentos, teu modo de falar, teu modo de agir tem que ser recomposto pela palavra de Deus. É a matéria-prima, amado, do exército de Deus. A palavra é a espada, a palavra é o escudo, a palavra é o calçado, a palavra é a couraça, a palavra é o cinturão, é a matéria-prima da armadura. Amém, amados? Se revista da palavra, anda na palavra, come a palavra, medita na palavra, pense na palavra, viva a palavra, e você vai falar menos, e Deus vai mostrar mais. A maior pregação dessa geração não será ditada com a boca. A maior pregação dessa geração, os maiores pregadores vão ditar com a vida. Decalabadai, decalavassou. O Senhor diz, decalavassou, eu levantei tu como um livro aberto na terra dos viventes. Prega a minha palavra com a tua vida e calará o teu adversário e mostrará a minha glória no meio dos teus. E quem olhar para ti vai me ver e saber, eu sou o Senhor que te comprou com sangue e tu és propriedade minha. E o Senhor diz, os meus pregadores falam menos e agem mais. Porque o céu do Senhor é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. E o Senhor diz, estou levantando pessoas no meio dessa geração para não pregar em grandes auditórios, mas pregar com a vida pelo caminho. E o Senhor diz, prega a minha palavra com a tua vida e terá pouco o que falar. Receba em nome de Jesus. Se você fala muito da palavra e não vive ela, vai acontecer o que está acontecendo com muitos. Está virando fachada. E toda a fachada vai cair. Só vai ficar o que tem conteúdo. Só vai ficar o que tem conteúdo, que está no alicerce, que está na posição. E o Senhor diz, prega a minha palavra com a tua vida. Se tu pregar com a tua vida, não se preocupa, o adversário vai ter que se calar, porque contra fatos não há argumentos. Glória a Deus. Coloque de pé, por favor. Pode ficar em pé. Só para confirmar o final dessa palavra do pastor Francisco, você já deve ter visto pela net, tem agora uma onda de um pessoal escrevendo a respeito de escola, você vai ver daqui a pouco, já deve ter visto. A frase que estão colocando em Facebook sobre escola, que diz assim, por uma escola que ensine a pensar e não a obedecer. E quando eu li isso, eu fiquei assim, porque na verdade nada agrada mais a Deus do que obediência. E a gente pensa muito e acaba desobedecendo o Senhor. Você vai encontrar essa frase, você vai ler e tal, rejeite-a em nome de Jesus, ela não vem de Deus. Pelo contrário, o que eu tenho entendido lá na minha escola é que tá, de novo, ano que vem, vou ter que ensinar o pessoal a obedecer, queiram ou não queiram, que eu vou mandar e pronto. Porque de pensar não tá funcionando muito. Glória a Deus. Só lembrando que sábado temos renovação. Então você vem aí, vai ser uma bênção, tá bom? Tem que trazer refrigerante e bolo. Homens, refri, e mulheres. Nós decidimos assim, tipo, de última hora, de último momento, tipo, agora há pouco, que amanhã a gente está indo para o monte orar. Então a gente vai se encontrar, que horas, Nice? 9? Que horas que ficou? 9 horas lá no pé do monte é ótima a expressão, mas é no pé do monte, é na base, tipo na entrada, tá? 9 horas da noite, a gente ora mais ou menos 1 hora e pouquinho, e vai ser bênção. Oraremos pela renovação e oraremos pela vida. Amém? Deus abençoe. Não esqueça, então, homens, refrigerante, por favor, e mulheres, um bolinho. Pai, muito obrigado por essa noite, tudo que o Senhor falou conosco. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.